Gente, vamos começar falando de um assunto que está causando muita repercussão, né? Que é a vinda do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. E o presidente Lula vai fazer um encontro, né, com vários países, com vários presidentes de países da América do Sul. Acho que são 11 presidentes, se não me engano, que vão participar amanhã de um encontro. Mas Nicolás Maduro chegou hoje e, assim, praticamente foi estendido o tapete vermelho para ele. E ele, entre outras coisas... Vou colocar o vídeo, porque o vídeo é melhor do que eu falando. Posso colocar aí, Ti? O Wi-Fi tá rodando. Ele tá... Mas ele resolveu não funcionar. Não, pior que eu tava fazendo testes aqui, tava super ótimo o vídeo, não tá funcionando. Ok. Ele falou o seguinte: o preconceito continua ainda. O preconceito contra a Venezuela é muito grande. Quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela? Havia discursos e mais discursos. Os adversários diziam: se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela, uma Argentina, uma Cuba. Quando o nosso sonho era que o Brasil fosse o Brasil mesmo melhor. Bom, não existe ditadura boa nem para a esquerda nem para a direita, né? Não sei o que vocês acham sobre isso, sobre a vinda. E, na verdade, claro, também tem a questão diplomática, né? O pragmatismo da diplomacia. Mas tem como que você traz, ou como você aborda a chegada do presidente de um ditador aqui no Brasil. Deise, você, mulheres. Então, a gente tem na ciência política, né, um termo para isso, quando a gente usa dessa diplomacia, mesmo em momentos controversos, que se chama realpolitik. Isso aconteceu várias vezes durante a Segunda Guerra Mundial, mas o que a gente está vendo hoje no Brasil, na minha opinião, e aí o Magno me corrija se eu estiver errada, mas o Lula passou a campanha dele inteira falando que ele era o representante da democracia. Na minha opinião, eu vou repetir o que eu tenho conversado com amigos jornalistas hoje, na minha opinião, tu não toca tambor para maluco dançar. Sim. É um ditador. Como tu falou, não existe ditadura boa, não existe qualquer tipo de ditadura. Ele não pode ser um chefe de Estado, mas não deve ser recebido como tal, entende, Marcelo? Eu acho que a mensagem que o Lula passa com essa recepção do Maduro como se ele fosse um grande chefe de Estado, ela é muito controversa para ele. Eu sempre estudei análise de discurso e eu vejo o Lula, durante um período eleitoral, falando que ele é o exemplo da democracia, que o candidato, o adversário dele, era antidemocracia e agora ele age recebendo um ditador. Então, para mim, é uma mensagem muito confusa que ele passa, eu acho que é uma mensagem errada, uma mensagem negativa e ele pode pagar esse preço no momento futuro. Não vejo isso com bons olhos, não. É um ditador, 7 milhões de venezuelanos saíram de lá por fome, por violência, então eu acho que essa história está bem errada. Não, e o interessante dessa história toda é que em nenhum momento ele cita isso, né? Ele fala, pelo contrário, ele só elogia o Nicolás Maduro. Pelo contrário, ele fala, a Deise diz muito bem, né? Há uma diferença muito clara entre você praticar diplomacia, que é impossível você retirar o seu país das conversas com outros chefes de Estado. A posição de só conversamos com democratas pode, de fato, colocar o Brasil em certo isolamento e é uma questão razoavelmente utópica. Em todas as conferências com outros chefes de Estado, você vai parar e vai analisar qual é o regime político de todos os presentes, me parece uma lógica complicada para quem tem 4 anos de mandato. E o Lula confunde as duas coisas, na minha visão, porque deseja receber um ditador como se fosse simplesmente o líder político de um país absolutamente normal. Hoje, o Lula falou de críticas à Venezuela como se fossem críticas que nós fazemos a uma política econômica ruim de um vizinho nosso. Falou de narrativas como se fossem formas diferentes de se contar a mesma história. É como se fossem grupos políticos de outros países, o Lula fala dos social-democratas europeus, dos americanos, que estavam tentando dizer para o mundo que a Venezuela não é um lugar muito bem administrado. Bem, o que diz para o mundo que a Venezuela não é um lugar muito bem administrado são os 7 milhões de venezuelanos que deixaram o país. O Brasil não fechou as portas
para a Venezuela. O Brasil abriu as portas para os venezuelanos. Mais de 200 milhares de venezuelanos se refugiaram no Brasil. Um regime político que produz refugiados e mais de milhões de refugiados, não é um regime político que está dando certo. Nicolás Maduro poderia ser reintegrado a alguma roda de conversa. O Brasil pode praticar diplomacia com ditaduras, mas não pode relativizar, o presidente do Brasil não pode relativizar o impacto que uma ditadura tem num país, sendo o país um vizinho nosso. E tem formas de receber, né? Você pode receber, são todos não, mas boa parte dos países aqui da América do Sul vão participar, então que participem todos juntos. Ele recebeu o Nicolás Maduro antes, né? Porque a cúpula vai ser amanhã. E ainda criticou os Estados Unidos. Que peso que isso também pode dar? Criticou os Estados Unidos no sentido de criticar a postura dos Estados Unidos em relação à Venezuela de aplicar sanções, né? Por conta do regime, que é um regime de um ditador, né? Que tem opressão, que tem quem pensa diferente não faz parte. Então, ameaças, prisões, enfim, uma série, e fora a questão da pobreza também que está por lá. E então, assim, do ponto de vista também diplomático para o Brasil em relação a outros países, isso também não é prejudicial, no caso até dos Estados Unidos, porque ele falou dos Estados Unidos, né? Ele falou, por que eles estão... Ele ainda chegou a falar o seguinte termo, ele falou, para mim isso é pior do que uma guerra, você aplicar sanções. Então, assim, grave, né? Bem, durante o governo Bolsonaro, muitos críticos ao governo de Bolsonaro, eu, inclusive, alertava o quão era ruim a nossa tentativa de nos tornarmos pária no mundo. E o Brasil, durante o governo de Jair Bolsonaro, tentou com afinco se tornar um pária no mundo. Em diversas declarações destrambelhadas, horrorosas do ex-presidente. No seu alinhamento no mundo também, né? O esforço de Bolsonaro de visitar a Hungria, a Polônia e se alinhar com os regimes de extrema-direita desses países. O que Lula faz nesse momento, na minha visão, é muito pior. É muito pior. Não só se alinha a um pária mundial, que é Nicolás Maduro, mas faz a sua justificativa em público. Esse exemplo da entrevista em dupla, aquilo ali era Lula justificando. A gente está falando de formas de se fazer coisas. Ele podia se encontrar com o Nicolás Maduro, como dois chefes de Estado se encontrando para tratar de negócios. Mas ele fez questão de aparecer perante a imprensa, perante ao mundo, para justificar o regime de Maduro. Lula fala, eles precisam saber a sua história, a sua narrativa. E conhecendo a sua narrativa, como eu conheço, acho que a sua narrativa vai ser melhor do que a deles. Então ele está justificando o regime de Maduro. Ele disse também, né, que os adversários eles devem desculpa a Venezuela pela forma como a Venezuela foi tratada. Então ele coloca o Ocidente ou aqueles que fizeram as sanções a um regime antidemocrático como se eles fossem os vilões, né? Eu acho que tem um outro ponto nessa história também, que é uma proposta de reflexão mesmo. Mas eu vi uma coluna esses dias do Lorival Santana que eu achei fantástica. Esses dias não, já faz até algum tempo, mas foi ainda no governo Lula, em que o Lorival falava assim, que nós não somos, de forma alguma, gigantes diplomáticos, né? O Brasil não é um gigante diplomático, ele não tem que se impor em questões, por exemplo, como a guerra na Ucrânia e na Rússia. A gente já tem a nossa questão dos fertilizantes muito bem resolvida. Então, quem tem que se manifestar em relação a isso são ou os países da Europa, ou os Estados Unidos, que estão financiando a guerra, ou a própria Polônia, que está na iminência de ser invadida. Agora, o Brasil querer interferir nesse ponto, e aí a mesma coisa, assim, já sendo um anão diplomático, a gente ainda, diante do mundo, passa uma imagem completamente invertida. Eu espero que seja uma imagem invertida de um país que está ok com um regime antidemocrático. Então está tudo errado nessa política internacional, né? E aí, concordo com o Magno, a gente criticou tanto a política externa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas aí a gente vê o Lula aqui se atrapalhando e não sabendo o que fazer. A gente está passando uma imagem completamente errada para fora. Até a questão da Ucrânia, né? Como ele se posicionou mal e depois voltou atrás, enfim. Agora, esse Lula 3, gestão 3 do Lula, ele tá mais, não diria radical a palavra, mas ele tá com menos filtros, né? Poderia dizer assim. Não sei o que vocês estão achando dessa gestão nova, né? Do presidente. Com menos filtros e tendo muitas dificuldades decorrentes dessa falta de filtro. As dificuldades que Lula já está enfrentando no Congresso, as dificuldades que Lula vai enfrentar com a opinião pública crescentemente, se seguir esse caminho. Olha, opinião pública que eu diria terminou 2022
90-10 a favor de Lula, depois de 4 anos de Bolsonaro num governo bagunçado, fazendo declarações horrorosas a cada dia, a opinião pública tinha uma certa boa vontade com Lula, mas Lula vai gastando esse capital muito rapidamente. Você começa dizendo que não há culpados ou vítimas na guerra da Ucrânia, quando tem um país democrático sendo invadido por um país antidemocrático. É ruim, já que você, como a Daisy bem colocou, passou a campanha se colocando como representante da democracia. Agora você não apenas, como você muito bem colocou, não apenas recebe Nicolás Maduro no seu país, mas faz com honras de chefe de Estado, dá uma conferência de imprensa com ele, justificando o seu regime. É muito ruim. É muito ruim para um presidente que precisa construir pontes. Foi eleito numa margem muito pequena. E para o público do Lula, para os eleitores, como que cai isso? Acho que tem uma questão da construção da imagem, que o Lula, muito pouca coisa cola no Lula. Os eleitores do Lula são bastante fiéis, mas ele está aumentando o custo dessa fidelidade. Quando você tá esticando a corda. Tá esticando a corda. Quando você diz que não sabe quem tá certo entre a Ucrânia e a Rússia, sendo um cara tava em casa e de repente começou a cair bomba no território dele, e diz que, bem, o Maduro é só vítima dos seus adversários, os nossos adversários, né? Acho que ele fala os nossos adversários. Nossos adversários, ele fala nossos. É difícil, né? Isso que tu falou é muito importante. Assim, a gente tem uma mudança. Eu não quero ser prolixa, mas eu adoro contar história. Não, por favor. A gente gosta de e é o lugar perfeito, né? A gente tem uma mudança na sociedade dos anos 80, final dos anos 70, 80, que depois isso é uma coisa muito cultural americana, mas depois da guerra do Vietnã, os americanos eles não entenderam por que eles perderam aquela guerra. E aí eles começaram uma cultura narcisística de sobrevivência. Então, a única coisa... A gente perdeu a guerra do Vietnã, a gente não entende, a única coisa que importa agora é a minha sobrevivência, independente do resto. E aí, o que tu começa a criar? Uma sociedade que vive a partir da subjetividade. Então, aquilo que o Nietzsche já falava, né? A realidade não é dada, ela é construída, mas isso vai se potencializando. Então, as pessoas passam a acreditar naquilo que a gente tanto fala hoje, que é na minha bolha. Então, eu começo a consumir informações para corroborar o meu ponto de vista, porque a minha necessidade de sobreviver me obriga a isso. Então, o Lula vai muito nessa onda, assim, as coisas não colam nele e os eleitores dele precisam acreditar nele, precisam acreditar que aquela narrativa que ele conta é a real, e aí eu junto um outro ponto histórico que vem lá da Catalunha, do Franco, que é a necessidade que a gente tem aqui no Brasil de um salvador da pátria. Eu preciso de mitos salvadores, porque a realidade ela é tão dura, ela é tão cruel, o outro é meu inimigo que tenta me aniquilar e eu preciso de um salvador da pátria. E aí hoje no Brasil a gente tem dois, né? Que é Bolsonaro e Lula. Então essas coisas não pegam nele, mas aí o Magno foi perfeito. Assim, o Lula está aumentando, está testando e esticando essa corda do eleitor mais fiel, mas tem explicações históricas assim que são muito legais. Tem um autor, se vocês me permitem aqui, que se chama Christopher Lasch, que ele conta toda essa história, ele é maravilhoso, é um livro dele, eu acho que é o Mínimo Eu, e tem A Cultura do Narcisismo, que ele fala de como que a gente foi se transformando numa sociedade que só consome o necessário para sobreviver. Isso é muito incrível. Assim. Agora, dá medo de normalizar esse tipo de situação e discurso, né? De achar que isso é normal. Exato. Da mesma forma que dava medo ao ver Jair Bolsonaro agir como agia, falar do que falava, elogiar quem elogiava. Mas isso gerava na sociedade... Não, o efeito da vacina não, só para eu trazer aqui um símbolo importante, né? Porque é um efeito que foi muito forte, e não só na vacina da Covid, em várias outras, né? Que a gente tinha, assim, orgulho de falar, né? Exato. Da gripe, febre amarela, morreram, né? 2 pessoas por febre amarela, e se você toma a vacina da febre amarela, você praticamente é difícil de você ter a doença. Para sempre. E se você não toma a chance, se você contrai a doença, e não é só em lugar urbano não, viu? Eu tava ouvindo um especialista, se você for a um parque, um zoológico, pode acontecer. E a chance de você sobreviver, se você contrai a doença, é praticamente nula. Não tem remédio, não tem tratamento, só que tem vacina, né?
E é gratuita, né? Assim, não todas são, mas essa é, da gripe é, da Covid é, dependendo do público também. E o impacto das palavras de um presidente da República é Ah, muito é. alto. Exato. Usando ainda o exemplo da Covid, a gente falava com vereadores de cidades pequenas, logo após aquelas declarações do Bolsonaro de que estava acabando, que é só... E as pessoas no dia seguinte queriam levar as crianças para a escola, as pessoas queriam voltar à vida normal, porque acreditavam na palavra do presidente da República. O presidente da República ainda é um símbolo importante fora dos centros urbanos, mesmo nos centros urbanos, né? A palavra do presidente da República Sim. ainda carrega um pouco de autoridade. E o que a gente vê é um esforço para que se desmoralize a instituição presidência da República. É inacreditável ver o que a gente viu nos últimos 5 anos, aí juntando Salvador da Pátria 1 e Salvador da Pátria 2. É inacreditável vermos a instituição da presidência da República ser jogada para programa de auditório para melhorar a popularidade do Maduro. O que a gente viu hoje à tarde parecia um programa de auditório feito pela televisão estatal venezuelana para levantar a moral de um cara que hoje é um ditador escanteado pelo mundo, e o Lula usa a sua popularidade, o seu carisma para ajudar o amigo. É impressionante, mas é também muito triste. Nossa.